A Causa Secreta, conto de Machado de Assis, vídeo introdutório, ou vídeo de estudo de vocabulário. Esse é o terceiro vídeo. Bom, então vamos continuar. Não se dar por achado, né? Eu não sei se você é familiarizado com essa expressão, mas não se dar por achado pode ser não se importar com o que se diz ou se pensa a seu respeito, insistir na opinião que defende, não dar o braço a torcer. Esse é o significado que eu geralmente uso, não se deu por achado, né? Mostraram para ele o que ele tinha feito, mas não se deu por achado e falou que na verdade aquilo acontece com todo mundo, etc, etc. E também pode ser fingir-se de desentendido, fingir-se de desentendido, ou seja, eu não me dei por achado, as pessoas pensam que eu não entendi, né? Ótimo. Então, se alguém começa a me enviar indiretas, ficar piscando para mim, eu posso não me dar por achado e falar, o que está acontecendo? Né? Lembre-se que compleição é interessante. Compleição poderia ser simplesmente a índole, ok? Índole. Mas vamos lá. Primeiro significado, constituição física, biótipo, rapaz de compleição delicada, ou seja, o seu corpo é delicado. Derivação, né, por extensão, disposição psicológica ou moral, índole, feitio, temperamento. Você pode ter uma compleição melancólica, você pode ter uma compleição recatada. Da onde que isso vem? Vem do latim complexio, reunião, juntura, abraço. Ou seja, você tem várias características. Vamos pegar a compleição física. Você tem as pernas, o tórax, né, os braços, a cabeça, o pulmão. E você pega todas essas características e coloca junto. E você fala, essa é a compleição do cara. Né? A propósito, é daí que vem a palavra complexo. Né? O que é uma coisa complexa? Nossa, esse livro é muito complexo. Significa que tem muitas coisas juntas ali. Né? Então eu gosto de ir nessa etimologia para entender complexo, porque complexo não é a mesma coisa que obscuro. Complexo não é a mesma coisa que obscuro. Thomas Mann é complexo. Né? As frases do Thomas Mann são... Aqui, no próprio conto que a gente vai ler, as frases do Machado de Assis às vezes são complexas. Né? Por que complexo? Você tem um fecho assim, você pensa que é uma coisa só. É um fecho bem amarradinho. Né? Aí você corta o feixe que amarrava, que mantinha esse fecho compacto, e aí você vê que cai um monte de pecinha, um monte de varetas, vamos colocar assim. E aí você, analisando uma por uma, você vê que aquele fecho era muito complexo. Né? Bom, compleição moral, mesma coisa, né? Você tem o tipo de honestidade ou desonestidade que você tem, você tem o quão frágil você é, quão fácil você chora e tudo mais. Junta tudo isso, essa é a tua compleição moral. Cessão é desistência ou renúncia. Eu gosto muito do modo como cessão é usado no texto, né? Por exemplo, eu posso pedir a cessão de algumas obras em frente à minha escola porque está atrapalhando o andamento da minha aula. Olha que legal. Talvez no meu caso nem fosse legal usar a cessão, né? Porque o que eu quero pedir é interrupção. Cessão não precisa fazer reforma nessa rua, pelo amor de Deus, tá bom assim, vão embora e não voltem nunca mais. Eu quero a cessão das obras, né? Uma coisa que aparece bem frequentemente no Machado, no Maurício Azevedo também, é espírito de vinho. O que é o espírito de vinho? Né? É álcool, basicamente, é o álcool etílico. Chamusco. Chamusco é chamuscamento, que eu vou dizer o que é em um momento, ou pode ser o odor de algo a se queimar. Né? O chamusco estava por toda a casa.
Chamuscamento, queimadura de baixo grau, né? Então você se queimou? Não, só chamuscou um pouco os meus pelos, né? Só chamuscou um pouco a minha pele, então só ficou um pouquinho vermelho, né? Lembre-se que troca é a mesma coisa que substituição, colocação. Ué, por que eu coloquei isso? É uma palavra fácil. Talvez no texto era a mesma troca das teclas. Ah, tá. Para entender isso a gente vai conversar com mais atenção quando a gente for pro texto, né? Aí tem uma palavra interessante que é diletantismo, né? Diletantismo. Diletantismo é você faz algo por prazer, né? Mas eu gosto de pensar que essa palavra é diferente, por exemplo, de um amadorismo. Tem uma parte da palavra amador que é interessante, que é você ama aquilo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é melhor ser um amador em literatura do que ser um profissional de literatura, né? Quando você coloca aquela face extremamente profissional, o texto não te afeta. Afinal de contas, é o texto que tem que ser manipulado por você. Você não pode se deixar ser manipulado pelo texto. Então você é profissional, mais ou menos como um psicólogo. O psicólogo que é bom nunca vai se deixar seduzir por uma paciente que tem, sei lá, uma mania sexual, né? Se ele se deixa seduzir, cai ali na mania sexual com a paciente, então ele não está sendo um bom psicólogo. Não é esse tipo de gente que nós temos que ser. Nós, leitores de literatura, temos que cair nas manias sexuais, com uma comparação da literatura, né? Se deixar afetar pela literatura. Por quê? Porque nós somos amadores da literatura, nós somos amantes da literatura. Então a literatura nos afeta, nos tira o chão, faz com que a gente perca o profissionalismo, a gente chora, a gente amaldiçoa o autor, a gente joga o livro no lixo, depois a gente pega e fala desculpa livrinho, e assim por diante. Perdemos totalmente o profissionalismo, né? Então somos amadores, né, da literatura. É claro que amador também tem aquele sentido de que o que não faz bem, né? Mas não é nessa parte da palavra que eu foquei. Diletantismo, por um outro lado, é quando você faz algo, e eu acho que a etimologia é do italiano, eu não coloquei ali, mas vem do dar prazer, né? Perceba, é diferente. Você vai falar, não, a mesma coisa, você está lendo só pelo prazer. Não, não é isso não. Não é isso não. Uma coisa eu me entrego para o livro, eu não vou ganhar nada com isso, né? Digamos assim, por efeito colateral, meio que sem esperar, eu vou ter algum prazer, alguma felicidade, mas o importante, o livro é importante. Então, por mais que eu não tenha prazer, se eu tenho que ficar ali 3 horas lendo um parágrafo, esse livro é mais importante do que qualquer coisa, mais importante que o meu profissionalismo, mais importante que o meu próprio prazer. Diletantismo, vamos ver o quanto que esse livro consegue trazer de prazer pra mim. Se for assim, então o livro é a mesma coisa que fumar maconha, ficar bêbado, fazer sexo, qualquer coisa que te dá prazer, mesma coisa, né? Se a literatura for só isso pra você, só um modo de te dar prazer, me desculpe, mas você não merece literatura. Você merece, sei lá, vai num bordel ali, sei lá, come bastante bolo de chocolate, paçoca. A melhor coisa no mundo para ter prazer é você comer paçoca com leite gelado. Vai fazer isso em vez de ler literatura. Não estou dizendo que você não sente um prazer profundo, uma felicidade profunda ler literatura, mas você não entra na literatura querendo benefício para si próprio. Você entra na literatura querendo servir o livro, ou seja, esse livro tem muitos significados e eu preciso de todo o meu esforço, até do meu sacrifício, para entender esse livro. Então é isso que eu vou fazer. Se por efeito colateral eu vou ter alguma felicidade, muito que bem, que bom, né? A propósito, felicidade não é algo que você busque, felicidade é algo que vem, né? Bom, isso é diletantismo. Depois a gente tem a expressão sui generis. O que é sui generis? Sem semelhança com nenhum outro, único no seu gênero, original, peculiar, beleza sui generis, raciocínio sui generis. Então se você conhece uma pessoa com uma beleza sui generis, não é uma questão de que é muito, muito bela. É uma questão de
é uma beleza diferente. Eu nunca vi ninguém com uma beleza desse modo, né? Esse tipo de beleza. Redução. Redução aqui é importante. Redução, é claro que pode ser, né? Redução de vinho na cozinha. Mas pode ser uma reprodução em pequena escala de um objeto de arte. Okay? Você pode ter a redução do Davi de Michelangelo, né? Então você tem uma estatuazinha assim do Davi desse tamanho, assim. Essa é uma redução. Histórico. Contexto histórico. Calígula. Calígula, também conhecido como Caio César, ele viveu do ano 12 depois de Cristo ao ano 41 depois de Cristo. Foi imperador romano de 16 de março de 37 até o seu assassinato em 24 de janeiro de 41. Foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio-Claudiana. Então a gente tem Júlio César, que não conseguiu ser imperador, acabou sendo esfaqueado lá 54 vezes e não conseguiu. Mas aí você tem o Augusto, que foi o primeiro grande imperador, que estabeleceu o que a gente chama de Pax Romana, né? Que ele estabeleceu a paz em todo o Império, acabou com guerra civil. Depois o Cláudio e depois logo o Calígula, que ficou conhecido pela sua natureza extravagante, cruel e pervertida, né? Tem um filme de um diretor, puxa vida, um diretor italiano. É fácil de achar, você coloca Calígula, tem a figura tipo uma esfinge de uma moeda, assim, do Calígula chorando sangue. Que mostra o reino do Calígula. Assim, o filme às vezes exagera, tem umas partes assim bem pornográficas assim que poderia ser dispensado, assim, né? O diretor falou que não, é porque eu queria mostrar realmente a perversão do Império. Parece que não, que ele tava gostando ali da perversão, queria mostrar um sexo explícito. Mas mostra, por exemplo, pelo menos a fama que o Calígula sempre teve, né? Alguns historiadores falam, não, mas foram os seus inimigos que escreveram a sua história, tá? Mas é o que o Machado de Assis, por exemplo, teve, né? Calígula, por exemplo, numa das suas feitas, isso acontecia a todo momento, né? Ele chegou lá, estavam casando e ele falava, mas eu sou o imperador de Roma, é eu que tenho que deflorar a sua noiva. E aí deflorou a noiva em frente ao esposo, né? Esse tipo de coisa, assim, sabe? Além de matar, torturar, ter relações incestuosas com suas irmãs. Outra coisa, em determinado momento ele abriu um bordel com as esposas de todos os senadores. Então o cara era conhecido como o pior do pior. Mas, para o bem da galera, ele foi morto, né? Perceba, foi morto em o quê? Depois de 4 anos. 4 anos reinando, ele já foi morto, né? Com uma conspiração, como era de se esperar. Bom, então sempre quando alguém falar Calígula, você imagine um cara totalmente devasso, um cara que tem prazer pela dor do próximo, um cara cruel, esse tipo de coisa, né? Esse é o Calígula. Lembre-se que tísica é um outro jeito de dizer tuberculose pulmonar, né? O que mais que a gente tem? Índole, bom, conjunto de traços e qualidades inerentes ao indivíduo. Eu acho que isso já está bem entendido. Baço, né, como adjetivo, né, claro, baço é bacento, né, embaciado, aqui falta de brilho, coloquei ali. Aspérrimo é um superlativo irregular, que significa asperíssimo, se fosse regular, né? Muito, muito áspero, né? Quer ver um outro adjetivo irregular? Só pra gente ver como no século XIX se usava bastante superlativos, né? Amaríssimo, né? Um dever amaríssimo é um capítulo do Dom Casmurro, que é um dever muito, muito amargo. Em vez de amarguíssimo, amaríssimo, né? Bom, lembre-se que epílogo é algo que você escreve no final do livro, né? Pode até ter o epílogo de um filme, né? Então um filme baseado em fatos reais. E aí no final tem um epílogo. O João depois disso acabou comprando um supermercado e virou famoso na América. Maria foi morta num acidente de carro 2 meses depois do final da nossa história. E assim por diante, né? E finalmente borbotão, né? O que é borbotão?
é um jato forte e volumoso, caudal, né? É um jorro, um borbulhão. Borbotões de petróleo. Pode ser também saída impetuosa de fluido gasoso, rajada, lufada, golfada, borbotão de vento. Né? Bom, terminamos a nossa introdução. Ou agora a gente vai começar a leitura, né? Olha, é muita coisa. Eu posso dizer para você que 90% dessas palavras eu já tinha entrado em contato. Eu tive que entrar em contato novamente com essas palavras ao preparar o Quizlet. E mesmo assim, lendo com vocês, algumas coisas eu fui meio que relembrando. Então, só para mostrar para você como é um trabalho... É um trabalho que vai energia, né? Mas é um trabalho assim que deve ser feito se nós queremos melhorar a nossa leitura e a nossa expressão, né? Então, assim, uma dica, como quem não quer nada, mas se eu fosse você, o que eu faria? Eu leria todo o conto e daqui uns dias, ou sei lá, semanas, depois do conto já lido, eu vou gravar o conto, é claro, eu escutaria novamente, assistiria novamente esses 3 vídeos, né? Só para internalizar essas coisas.